Pai, Senhor, irmãos e irmãs, esse é mais um vídeo do Adore Comigo. Eu ainda não postei os vídeos da letra, é um vídeo que eu vou postar depois desse, das letras novas. Eu não tava numa vibe boa naqueles vídeos, então eu não vou refazer aqueles vídeos porque era a vibe que eu tava no dia, entendeu? Tava buscando da mesma forma como eu busco hoje, a diferença é a resposta realmente que vem do Senhor. Eu acho importante compartilhar isso também para que as pessoas vejam, as pessoas que nos admiram ou buscam algum conselho em nós, né? Porque tem os conselhos dos ímpios e tem os conselhos daqueles que têm um pouco do conhecimento da palavra, né? Para aquele que é como eu, que busca o conselho de Jesus na palavra, busca a resposta do Senhor, mas também busca compartilhar das ideias com os irmãos, né, que estão vivendo no mundo de hoje, porque a palavra de Deus não mudou, né, as perseguições espirituais não mudaram, mas o mundo mudou bastante, né. E nem isso não é uma coisa discutível, né. Então eu não vou refazer aqueles vídeos, mas aqueles vídeos vão ser postados depois desse. E hoje eu fiz um breve ensaio do louvor para estar fazendo o meu melhor pro Senhor. E é um hino que eu gosto muito, é um hino que mexe muito comigo. Quem quiser adorar junto comigo é o número 577 da harpa. O nome é Em Fervente Oração. Vamos lá. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar,
quando tudo deixares no altar. Vou compartilhar um breve pensamento, né? Porque a palavra do Senhor, ela fala muito com a gente. E ela é a lei, né? O Evangelho de Jesus é a lei. O mundo é um antes de Cristo e outro depois de Cristo, né? Em espírito e em verdade. E aquele que não crê já está condenado. Mas a harpa cristã, ela fala muito comigo, sabe? Eu vejo a harpa, que foi algo escrito há bastante tempo. Não sei quanto tempo, mas sei que é bastante tempo, né? Tempo suficiente para o significado das palavras mudarem. E o que os irmãos queriam dizer quando ele fala, quando deixar tudo no altar, né? Porque deixar tudo no altar é tudo mesmo, né? É as coisas que a gente gosta, é as coisas que a gente não gosta, é as coisas de boa que aconteceu com a gente, as coisas de ruim que aconteceu com a gente, as nossas dúvidas, os nossos rancores, as nossas mágoas, os nossos sonhos, os nossos próprios sonhos, porque como servos de Deus nós temos que viver os sonhos do Senhor, que vai fazer a gente feliz também, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas a verdade é que até isso acontecer na nossa vida, em tempos que eu creio que os poderes celestes foram estremecidos, né? Porque a questão do tempo, para quem já estudou um pouquinho da palavra, está em Apocalipse, está no livro de Daniel, né? No capítulo 12 de Daniel, no capítulo, se eu não me engano, acho que é o 9 ou é o 12 de Apocalipse também, no capítulo 8 do livro de Daniel, que Jesus reconheceu o livro de Daniel, em Mateus 24, versículo 15, né? Para quem gosta de discutir, quem é o dono do tempo é Deus, né? Então é engraçado porque a gente pensa que as coisas vão tudo acontecer em ordem cronológica, né? A lua vai se tornar sangue, o sol vai explodir, né? E tá aí, né? As pessoas gastando milhões no mundo inteiro, pessoas que a gente nem conhece também, divulgando essas informações, acompanhando essas profecias, né? Ateus e cristãos, para poder acompanhar a volta de Cristo, né? No que vale a pena investir? E aí eu fico me perguntando, porque no Evangelho de Cristo está escrito que nem Jesus sabia a hora, somente o Pai, somente Deus. Ninguém vai a Deus senão por meio de Cristo. Mas nem Cristo sabia a hora. Aí entra a questão do tempo, né? Uma hora a lua aparece sangue, outra hora a lua desaparece. Um dia tem estrelas no céu. Eu lembro quando eu era pequena, o céu era todo cheio de estrela. Tem dia que tem estrela, tem dia que não tem estrela, né? Eu já fui para lugares no mesmo estado que o sol demorou 1 hora a mais a aparecer. Eu nasci na praia, né? Eu nasci em Balneário, pelo menos é o que diz a minha certidão. Eu fui criada aqui e essa questão do sol aparecer 1 hora mais tarde não é normal, entende? Então, a gente vê a questão do tempo, sabe? Das coisas muito loucas, assim. E até já cheguei a esquecer o que eu tava falando, sabe? Mas as coisas do Senhor realmente ela é maravilhosa. E ao mesmo tempo que ela fala que tudo a gente tem que deixar no altar, a gente vai lá e deixa tudo no altar. E aí acontece alguns problemas, pelo menos essa é a minha experiência. E a gente volta a persistir em oração, né? E aí foi quando Cristo chegou e disse: pedi, pedi, dá-se-vos dá, né? Batei, batei, a porta se abrirá. E temos que persistir em oração. E aí eu fico extremamente confusa às vezes com essas coisas, sabe? Porque a gente pensa que tem fórmula mágica e não tem, entende? E é isso, sabe? Eu acho que quando tudo deixares no altar é diferente, eu acho, quando a gente tem filhos, sabe? Porque a gente deixa os nossos filhos no altar, sim, porque crê que só Cristo pode guardá-los, que só Cristo pode instruí-los, que só Cristo pode ensiná-los. Mas, ao mesmo tempo, eu passei por tanta coisa na minha vida, cara.
que não caberia em um testemunho, entende? De 1, 2 horas, eu tenho testemunhos, sabe? E eu tenho plena consciência que não é nem 10% do que muita gente passou. E é isso, e eu não sei se vocês também têm esses receios que não são da nossa mente. A nossa mente, ela quer prevalecer. A lei do Senhor, a confiança no Senhor, a fé no Senhor. Mas é um trauma do corpo mesmo, sabe? É um trauma do corpo mesmo, assim. Eu tenho me pegado, acho que deu pra ver que eu não tô muito feliz hoje, sabe? Outra coisa que eu ia falar na questão do tempo que eu tava falando antes, que eu lembrei agora. Que além dessas questões do tempo, né? Da lua aparecer de manhã, da lua aparecer sangue, do sol aumentar 2 ou 3 graus, do sol demorar 1 hora a mais a aparecer, dessas questões do tempo, ainda tem a questão que Deus é justo. Então, cada pessoa que existe no mundo tem o seu tempo, né? E não para de nascer gente no mundo, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa muito louca, porque o arrebatamento vai acontecer no mesmo tempo, né? Porque Jesus, ele falou que é mais fácil céus e terra sumirem do que uma só letra da lei não se cumprir, né? E ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Tá lá em Tessalonicenses, se eu não me engano. E é uma loucura, né? Porque, tipo assim, ó, o Evangelho de Cristo, as coisas que foram assinadas como foi ele que disse, né? Tá no testemunho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, como somos fragmentos do Espírito Santo, tem muitas coisas que foi o Senhor que disse no Novo Testamento. Isso não quer dizer que são todas, porque tem horas que os discípulos, que os apóstolos, que os pregadores da palavra do Senhor, eles se contradizem e fazem algumas coisas que não convém da personalidade do Espírito Santo, entende? Mas ainda assim o Espírito Santo responde por eles, né? Tanto é que Saulo, quando perseguia a igreja, né? Cristo chegou e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí é incrível como Deus sabe de todas as coisas, que Paulo não deu tempo dele responder. Acho que quem já teve essa experiência com Deus, ele não pergunta pra gente, ele não precisa perguntar pra nossa carne, ele pergunta pra nossa alma, entende? Então, antes de você pensar, você já respondeu o Espírito Santo. E isso é muito louco, eu já tive essas experiências, sabe? Porque a nossa carne quer uma coisa, mas o nosso espírito, ele suporta outras, sabe? E esse processo é muito doido. É muito doido. Pra mim, realmente é muito doido, porque os nossos filhos precisam da nossa carne, eles precisam da nossa experiência, eles precisam da nossa presença ali com eles. Entende? Eu sou prova viva disso, assim, ó. Que a carência do ser humano, principalmente na juventude, ela faz uns estragos pra vida inteira, sabe? A falta de amor, a falta de cuidado, a opressão. Então a gente precisa de alguém nos ensinando, assim. E eu sei que o Espírito Santo, ele nos ensina, sabe? Mesmo quando a gente tá lá disperso, ele larga as 99 ovelhas pra ir buscar uma. Porque ele é fiel, sabe? Eu não tenho dúvidas disso. Só que a gente passa por umas coisas que a gente não precisa passar, entende? Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara, sabe? Porque eu já depende da fase que você tá na sua vida, você entender essa palavra ou não. Pra mim é isso, não é uma questão de interpretação, depende da fase mesmo que você tá passando, da maturidade que você tem, das experiências que você tem, do quão aberto você está para receber essa palavra, né? Mas é isso, para resumir, a gente tem que deixar tudo no altar, a gente tem que persistir em oração, né? Por escolha, por amor, não por obrigação. E persistir, mesmo quando a nossa carne nos contraria. Eu já passei por isso, sabe? Dobrar o joelho, não conseguir orar. Hoje em dia E isso é resposta de oração também na minha vida. Hoje em dia, às vezes eu fico meia hora de joelho, passou assim, ó. Antes eu não conseguia ficar 2 minutos de joelho. Eu falava: Senhor, o que é isso? Que eu vou orar, eu não consigo falar contigo? Às vezes eu vou lá, tava triste, tava mal, e aí eu ia lá
E na hora que eu ia dobrar o joelho, eu não conseguia chorar, aquele sentimento sumia, eu esqueci o que eu ia falar. Mas aí a gente vai rompendo em fé, vai persistindo na oração. E é isso que eu tenho para compartilhar hoje, né? Fragmentos de experiências, fragmentos da palavra, interpretações, vivências. Todo mundo do canal que me acompanha há um tempo sabe que eu estou aberta à troca de experiências, o meu número não mudou. Tá na bio, inclusive. E é isso, gente, tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu espero realmente que esse vídeo chegue às pessoas que precisam, sabe? E que você entenda que enquanto eu busco alimento para ser útil para o Senhor, eu também estou me alimentando da palavra de Deus, entende? E estou vivendo esse processo também. Essas dificuldades, esses desafios, sabe? Que para cada um eu sei que pega de um jeito. E é isso. Um beijo.